A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos, chamada de ARPANET. Tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade de Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história, em rede que pertence ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. A ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre militares e cientistas persistiria, mesmo em caso de bombardeio. Eram pontos que funcionavam independentemente de um deles apresentar problemas. A partir de 1982, o uso da ARPANET tornou-se maior o âmbito acadêmico. Inicialmente, o uso era restrito aos Estados Unidos, mas se expandiu para outros países, como Holanda, Dinamarca e Suécia. Desde então, começou a ser utilizado o nome Internet. A internet no Brasil iniciou-se em setembro de 1988, quando, no Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado no Rio de Janeiro, conseguiu acesso à BitNet, através de uma conexão de 9.600 bits por segundo estabelecida com a Universidade de Maryland. Em maio de 1988, a Universidade Federal do Rio de Janeiro também ligou-se à rede BitNet, através da Universidade de Califórnia em Los Angeles, constituindo-se o terceiro ponto de acesso ao exterior. Em 1981 foi fundado a eBase, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Autônomo e partidário, ao eBase sempre teve como um de seus objetivos disseminação de informações à sociedade civil. Isso incluía a democratização do acesso às redes de computadores no país. Em meados da década de 80, o eBase integrou-se a um projeto internacional chamado de Interdoc. Sua finalidade era o uso do correio eletrônico para intercâmbio de informações entre ONGs de todo o mundo. Participavam de projeto dezenas de entidades da África, América Latina, Ásia e Europa. Contudo, o uso desse sistema ainda era extremamente caro. Fazia necessário encontrar meios alternativos para facilitar a conexão internacional e reduzir os custos de comunicação. A topologia ponto a ponto é uma arquitetura de rede de computadores onde cada um dos pontos ou nós de rede funciona tanto como cliente quanto da rede devem usar programas compatíveis para ligar-se um ao outro. Uma rede ponto a ponto pode ser usada para compartilhar músicas, vídeos, imagens, dados e qualquer coisa em formato digital. A topologia de rede é o canal na qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros redes de computadores. Essencialmente, é a estrutura topológica da rede e pode ser descrito física ou logicamente. Há várias formas nas quais se podem organizar a interligação entre cada um dos nós dos computadores de rede. Topologia de barramento. Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento num dado momento. Todas as outras escutam e recolhem para si os dados destinados a ela. Quando um computador estiver a transmitir um sinal, toda a rede fica ocupada, e se outro computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão. Na topologia designada por estrela, toda a informação deve passar obrigatoriamente por uma estação central inteligente, que deve conectar cada estação de rede e distribuir o tráfego para que a estação não receba, indevidamente, dados destinados às outras. É neste aspecto que esta topologia difere da topologia de barramento. Uma rede local que usa um hub não é considerada como estrela, pois o tráfego que entra pela porta do hub é destinado a todas as outras portas. Porém, uma rede que usa switches, apenas os dados destinados àquele nó são enviados a ele. Portanto, ao medir-se o desempenho por meio da resiliência, é possível obter, com uma topologia em estrela, menor desempenho que aquele obtido em uma topologia de barramento. O TCP/IP é considerado um protocolo bastante pesado, exigindo muita memória e hardware para ser utilizado. Com o desenvolvimento das interfaces gráficas, com a evolução dos processadores e com o esforço dos desenvolvedores de sistemas operacionais em oferecer o TCP/IP para as suas plataformas com performance igual ou às vezes superior aos protocolos TCP aos outros protocolos, o TCP/IP tornou-se um protocolo indispensável. Hoje, ele é tido como the master of the network, o mestre das redes, pois a maioria das LANs exige a sua utilização para acesso ao mundo externo. O TCP/IP possui alguns benefícios, dentre eles: padronização, onde um padrão, um protocolo roteável, que é o mais completo e aceito protocolo disponível atualmente; interconectividade, uma tecnologia para conectar sistemas não similares; roteamento, permite
e habilita as tecnologias mais antigas e as novas a se conectarem à internet. Protocolo robusto, escalável, multiplataforma com uma estrutura para ser utilizada em sistemas operacionais cliente-servidor, permitindo a utilização de aplicações desse porte entre dois pontos distantes. E internet. É através da suíte do protocolo TCP/IP que podemos obter o acesso à internet. O protocolo HTTP funciona como um protocolo de requisição-resposta no modelo computacional cliente-servidor. Um navegador web, por exemplo, pode ser o cliente e uma aplicação em um computador que hospeda um sítio da web pode ser o servidor. O cliente submete uma mensagem à requisição HTTP para o servidor que fornece recursos, como arquivos HTML e outros conteúdos, ou realiza outras funções de interesses do cliente, retorna a mensagem em resposta para o cliente. A resposta contém informações de estado completas sobre a requisição e pode também conter o conteúdo solicitado no corpo de sua mensagem. Um navegador web é um exemplo de agente usuário, AU. Outros tipos de agentes usuários que incluem o software de indexação usado por provedores de consulta web crawler, navegadores vocais, aplicações móveis e outros softwares que acessam, consomem ou exibem conteúdo web. O protocolo SMTP é um protocolo relativamente simples, em texto plano, onde um ou vários destinatários de uma mensagem são especificados, sendo depois a mensagem transferida. Este protocolo usa o padrão de porta TCP/25. No Brasil, porém, desde 2013, provedores e operadoras de internet passaram a utilizar a porta 587 como medida por segurança para diminuir o número de spams. O CMTP é um protocolo de envio apenas, o que significa que ele não permite que um usuário descarregue as mensagens de um servidor. Para isso, é necessário o cliente de e-mail com suporte ao protocolo POP3 ou IMAP, o que é um caso da maioria dos clientes atuais. A resolução DNS de um servidor SMTP de um dado domínio é possibilitada por sua entrada MX. Protocolo SNMP é um protocolo padrão da internet para gerenciamento de dispositivos em redes IP. Dispositivos que normalmente suportam SNMP incluem roteadores, computadores, servidores, estações de trabalho, impressoras, hacks modernos e etc. SNMP é usado, na maioria das vezes, em sistemas de gerenciamento de rede, para monitorar dispositivos ligados à rede para condições que garantem atenção administrativa. SNMP é um componente do conjunto de protocolos da Internet, como definido pela Internet Engineering Task Force, IETF. Ele consiste de cada um dos conjuntos de padrões de gerenciamento de rede, incluindo um protocolo de camada de aplicação, um esquema de banco de dados e um conjunto de objetos de dados. O DNS é um sistema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet, ou a uma rede privada. Faz a associação entre várias informações atribuídas a nomes de domínios e cada entidade participante. Em sua utilização mais convencional, associa nomes de domínios mais facilmente memorizáveis a endereços IP numéricos, necessários à localização e identificação de serviços e dispositivos, processo esse denominado resolução de nome. Em virtude do banco de dados de DNS ser distribuído, seu tamanho é ilimitado e o desempenho não se agrega substancialmente quando se adicionam mais servidores. Por padrão, o DNS usa o protocolo User Datagram Protocol, na porta 53, para servir as solicitações e as requisições. Um navegador web é um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML, hospedados em um servidor da rede. Tem destacada relevância na era Web 2.0, uma vez que quase tudo do que se necessita está online. Tim Berners-Lee, que foi um dos pioneiros no uso do hipertexto como forma de compartilhar informações, criou o primeiro navegador, chamado de World Wide Web, WWW, em 1990. Mais tarde, para não confundir-se com a própria rede, trocou de nome para Nexus. A web, entretanto, só explodiu realmente em popularidade com a introdução da NCSA, rodando originalmente no Unix, mas que foi também portado para Macintosh e Microsoft Windows logo depois. A versão 1.0 foi liberada em setembro de 1993. Futuro das redes. Como os usuários acabam de possuir dispositivos portáteis que precisam se comunicar em diversos lugares, a instalação de roteadores e outros equipamentos fixos dentro de uma casa para gerenciar o tráfego deixará de fazer sentido. Em um futuro não tão distante assim, esses dispositivos passarão não só a se comunicar uns com os outros, como se conectar diretamente à internet com a máxima facilidade.
Para tanto, bastarão poucos pontos fornecidos de conexão e locais específicos da cidade para que os dispositivos sirvam como roteadores. É o que os estudiosos chamam da tecnologia Matching to Matching.